Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Continuaremos aí com os nossos estudos, a fim de que nós possamos aí com essa a nossa última aula concluir o nosso conteúdo do semestre. Continuaremos a falar sobre as exceções e demais conteúdos programáticos. Importante frisar que quanto à exceção de coisa julgada, ela tem natureza, obviamente, aí peremptória, tendo em vista que se o fato já foi julgado, não pode ser julgado novamente, né? Até porque no processo penal proíbe-se o bis in idem. Quanto ao procedimento da exceção, percebam que o rito é o mesmo da exceção de incompetência. Então, quando nós falamos da exceção de coisa julgada, o rito é o mesmo da exceção de incompetência, ou seja, pode ser arguida verbalmente ou por escrito, em qualquer fase do processo. Ainda é importante frisar que, nos termos da doutrina do Avena, ele diz que não está sujeita à preclusão. Destarte, pode ser arguida em qualquer tempo pelos interessados, desde que antes da sentença. Então, olha aí um fator bastante importante a ser observado. Além do que, essa exceção, né, que tramitará em apartado, não suspende o andamento da ação penal. E aí, logicamente, ouvido o Ministério Público, o juiz decidirá. Se for rejeitada, segue-se o curso normal. Se for acolhida, será extinto o processo, reconhecendo-se, então, a exceção de coisa julgada. Recursos cabíveis. Nos termos do artigo 593, inciso 2º do Código de Processo Penal, conforme vocês estudarão em outros períodos, cabe aí recurso de apelação. Nos termos da doutrina do Távora, diz que, porquanto se cuida de decisão com força definitiva, não constante do rol do artigo 581, que trata aqui do recurso em sentido estrito, ou seja, o rese, que é impugnável pelo apelo quando diante de casos genéricos de resolução definitiva da demanda. Então, sobre esta hipótese, cabe recurso de apelação. Conflito de competência, ou seja, quando o conflito pode ser positivo ou negativo, quando dois ou mais magistrados se julgarem competentes ou incompetentes para o julgamento de determinado processo. É isso que significa conflito de competência, ou seja, nos termos aí do que está escrito, quando dois ou mais magistrados pretendem ou não oficiar no mesmo processo. Quando ambos se consideram competentes, o conflito é denominado positivo. Quando ambos se consideram incompetentes, ele é considerado como negativo. Nos termos da doutrina do Avena, haverá o primeiro quando houver divergência entre órgãos de jurisdição distintas. O segundo, quando tal ocorrer entre dois ou mais órgãos da mesma justiça. E o referido autor prossegue ainda esclarecendo que quando ocorrerá o denominado conflito de atribuições, ou seja, quando se tratar de disputa entre autoridades judiciárias e administrativas ou somente entre autoridades administrativas, haverá então o conflito de atribuições. Então aqui nós estamos tratando, na verdade, do conflito positivo, negativo e de atribuições. Mais uma vez, conflito positivo, negativo e o conflito de atribuições. Conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público. Ou seja, consiste então no conflito de atribuições naquele que se estabelece entre órgãos do Poder Judiciário e órgãos de outros poderes. E dessa forma, nos termos aí da doutrina do Dr. Fernando Capês, dirimindo por aquele que, entre o órgão dos poderes não jurisdicionais resolvidos, ao menos de início, sem a intervenção da autoridade judiciária. E quando é que isto vem acontecer, então? Percebam, nos termos da doutrina do brasileiro, cuidando-se de inquérito policial ou de procedimento investigatório que estejam tramitando perante o Poder Judiciário,
a palavra final do Ministério Público será obrigatoriamente avaliada pelo juiz. Quanto aos procedimentos investigatórios criminais que não estejam tramitando perante o Poder Judiciário, o referido autor complementa, e aí não haverá reconhecimento de incompetência por parte dos juízes envolvidos. Daí porque o conflito será tão somente de atribuições. Então percebam que o conflito aqui do Ministério Público também está diretamente ligado ali à competência também, né, à circunscrição judiciária ao qual o mesmo esteja vinculado. Para que nós possamos compreender melhor o que eu estou dizendo, olhem aí, órgão conflitante 1, órgão conflitante 2, órgão que dirime e define esse conflito de competência. Então, por exemplo, promotor de justiça, quem vai decidir? Procurador-Geral de Justiça. Né? Órgão conflitante 1, Procurador da República. Órgão conflitante 2, Procurador da República. Quem dirime? Câmara de Coordenação e Revisão da PGR. Promotor de Justiça, Promotor da República. Né? Aí nós temos o quê? O Conselho Nacional do Ministério Público. E da mesma forma, promotor de justiça de outro estado. Também quem dirime, quem define aí a competência em razão do órgão do Ministério Público é o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí passamos para um outro tema, ou seja, teoria geral das provas. Quanto à definição de prova, ou seja, não apenas para o direito, mas prova também utilizada em outras ciências. Pode assumir diferentes e variadas concepções, como por exemplo, conforme diz aí a doutrina, pode significar os instrumentos de que serve o magistrado para o conhecimento dos fatos submetidos à sua análise, quando se pode falar em prova documental, prova pericial. Vamos até grifar aí porque estamos falando aqui, este é um conceito de prova aplicada ao poder judiciário. Também podemos pensar em prova como procedimento, ou seja, por meio do qual tais instruções de cognição se formam e são recepcionados pelo juiz. Este é o espaço em que se alude à produção de provas. Então, prova e o meio pelo qual a prova é, então, produzida. De outra parte, prova também pode-se dar a ideia de atividade lógica, celebrada pelo juiz para o conhecimento dos fatos, ou seja, percepção, dedução na mente, de propsane. E, finalmente, tem-se como prova ainda o resultado da atividade lógica do conhecimento, nos termos aí da doutrina do Marinoni. Finalidade e objeto da prova. E aí eu trago aqui para a nossa análise a lição do Tornag, ou seja, com uma visão mais ortodoxa daquilo que significa provas. E nos dizeres deste autor, ele diz que é a atividade probatória que tem como finalidade principal formar a convicção do juiz no processo inquisitório, e este é o seu único escopo, ou seja, a sua única finalidade. Ainda, no acusatório, esse objetivo existe também. É especialmente e sobretudo para demonstrar ao juiz a veracidade ou falsidade da imputação feita ao réu e das circunstâncias que possam influir no julgamento da responsabilidade e da periculosidade, na individualização das penas e na aplicação das medidas de segurança que se faz à prova. Não é exclusivamente para isso. E aí nós temos ainda que as partes evidentemente podem se manifestar, discutir, impugnar, inclusive interferir na sua escorreita produção, até porque estamos aí acobertados sobre o manto do contraditório. Paranucci, na sua doutrina, ele diz que finalidade da prova é convencer o juiz a respeito de um fato litigioso. Busca-se a verdade processual, ou seja, a verdade atingível ou possível. A verdade processual emerge duramente e durante a lide,
podendo corresponder à realidade ou não, embora seja com base nela que o magistrado deve proferir sua decisão. E aí nós temos então a questão sobre a verdade no processo, ou seja, a verdade real, a verdade processual, formal ou material. Via de regra, disse que para o processo penal busca-se a verdade real. Mas qual é o conceito de cada uma delas? Primeiro, verdade processual. Revelada no processo, serve de base para o julgamento. Pode corresponder ou não à realidade. Certeza humana de natureza exclusivamente jurídica. Real, decorrente de uma inatingível reconstituição perfeita dos fatos, tal como eles teriam ocorrido. Envolve conhecimento absoluto dos fatos. Formal, decorrente da postura e do embate processual entre as partes, fruto de presunção legal, como na revelia ou ausência de impugnação. Material, decorrente de produção probatória incompatível com as presunções. Convicção formada a partir da análise de objetos, dados e elementos. E aí, logicamente, que nós podemos compreender que a verdade que importa para nós é aquela que reconstitui, que reconstrui e que exprime da melhor forma os fatos como eles aconteceram. Existem, todavia, fatos que não dependem de prova, e para isso eu trago aí, de acordo com o nosso estudo, o artigo 374 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque nós sabemos que subsidiariamente aplica-se o CPC ao CPP. Então, não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Lembrando que no processo penal a simples confissão não é absoluta a aprovar o fato e principalmente a justificar uma condenação. Cadeia de custódia, pessoal. Lembrando que a cadeia de custódia é uma inovação trazida pelo pacote anticrime ao Código de Processo Penal. Podemos concluir, então, de acordo com aquilo que diz o artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, nada mais é aqui a cadeia de custódia de que se constata como um novo procedimento muito mais organizado, muito mais cronologicamente correto quanto aqui a proteção e a guarda das provas que envolvem, logicamente, um fato típico. Quem é o destinatário da prova? E, via de regra, não há dúvidas de que o destinatário da prova são todos aqueles que devem formar a sua convicção. Então, nos termos da doutrina, eu cito o brasileiro novamente, ele diz que são todos aqueles que devem formar sua convicção de modo geral, tem-se como destinatário o órgão jurisdicional, sobre o qual recai a competência para o processo e julgamento do delito. Ou seja, então, as provas são produzidas pelas partes. A partir do momento que são inseridas no processo, passam a ser provas comuns ou provas do juízo, já que todas elas servem para formar, para justificar, para embasar, aqui a convicção do órgão julgador. Até porque o magistrado possui livre convencimento, desde que motivado nas provas dos autos. Quanto à instrução criminal, Frederico Marx define instrução probatória como o conjunto de atos processuais que tem por objeto recolher as provas com que deve ser decidido o litígio. Então, este é o conceito de Frederico Marx, ou seja, o momento em que essas provas serão produzidas em juízo, sobre o manto do contraditório e da ampla defesa. E é neste momento, então, ou seja, na instrução, que as partes procuram fixar os dados do processo, apreciar o seu valor e formular em torno dos mesmos as necessárias críticas, oferecendo material lógico ao juiz, para que a construção da sentença, e é na fase processual em que se praticam os atos probatórios
e se produzem as alegações conclusivas. Sobre esse aspecto, ainda é importante dizer que a instrução processual se inicia lá com a apresentação da defesa preliminar, ou seja, nos termos do artigo 396, letra A, e lá consta que nesta fase de instrução criminal do processo tem início a apresentação das provas por parte do réu e vai até o momento da o momento do encerramento da instrução complementar, ou seja, eventualmente lá com base no artigo 402, nas hipóteses do processo comum. Prova emprestada. Não há necessidade, muitas vezes, de se produzir novamente uma prova que já foi produzida nos autos de um outro processo, também sobre o manto do contraditório, também alicerçada pela ampla defesa. Então, é aquela produzida num determinado processo, procedimento, que acaba sendo aproveitada em outro. É a prova, como o próprio nome sugere, um processo empresta suas provas para que elas sejam utilizadas em outro. Logicamente, caso elas tenham pertinência, caso elas sejam importantes e imprescindíveis para o julgamento do fato constitutivo e estando ali, sob júdice do magistrado. Provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Aqui, pessoal, nós temos um fato bastante importante. Por vezes, a produção probatória, a instrução processual deve ser adiantada, deve ser ali antecipada, tendo em vista que algumas provas podem perecer ou simplesmente podem não ser reproduzidas posteriormente. Então esta é a justificativa ali constante no artigo 155 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contrário judicial, ou melhor, em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então percebam que a única finalidade do inquérito policial é a formação, é a reunião de elementos informativos que são colhidos naquele momento. Não se produzem provas em fase de inquérito, senão talvez elementos informativos a consubstanciarem o interesse e a viabilidade por parte do Ministério Público com a proposição da ação penal. Então, este é um aspecto, este é um fato bastante importante, em que provas poderão ser utilizadas sim, poderão ser produzidas sim em fase de inquérito policial, somente sobre o aspecto da cautelaridade, delas não poderem ser repetidas ou pela necessidade delas serem antecipadas. Do contrário, todas as informações colhidas em fase de inquérito nada mais são do que elementos informativos. Provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Modo de produção, momento, autorização judicial, repetição, contraditório e o exemplo. Então vamos lá. Cautelares, modo de produção, acautelatórios, não repetíveis, ou seja, ela é de ofício, e antecipadas, logicamente ela é antecipada. Momento, investigação do processo, investigação do processo, investigação do processo. Autorização judicial, depende, não depende e depende. Repetição, difícil em tese viável, no caso das cautelares, das não repetíveis, inviável, das antecipadas, difícil em tese viável. Com relação ao contraditório, das cautelares, deferido postergado, não repetíveis, deferido postergado, antecipada, real e temporâneo. Como, por exemplo, a interceptação telefônica, no caso das cautelares, das não repetíveis, a necrópsia, e as antecipadas, por exemplo, um depoimento urgente, na qual a testemunha esteja lá correndo risco de morte. Com relação ao ônus da prova, no caso do processo penal, segue-se uma regra bastante comum. Quem alega tem que provar, até porque também vige sobre o processo penal o princípio da presunção de inocência. Então, sobre esse aspecto, a acusação, seja em ação penal pública por meio do Ministério Público, seja em ação penal privada por meio do querelante, deve provar a culpabilidade
deve provar a autoria e deve provar a materialidade da conduta delitiva. Distribuição do ônus da prova. Olha só o que diz aí, então, o artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova de alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E aí existem algumas hipóteses das quais o juiz pode também ali participar. Bom, o importante aqui dizer também ainda, na hipótese do artigo 14 do mesmo diploma legal, que diz o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então a prova também, para que ela possa ser produzida em juízo, ela tem que mostrar-se pertinente, tem que ser autorizada pelo magistrado ou justificada porque não pode ser produzida, sob pena aí de gerar, então, a impossibilidade aí do exercício da ampla defesa, o cerceamento da defesa pela impossibilidade da produção da prova. Com relação ao ônus da prova, nós temos aí aquilo que deve ser provado pela acusação e aquilo que deve ser provado pela defesa. Observem, isso é bastante importante, até mesmo porque muitos não sabem qual é o limite ou onde eles de fato devem agir para provar ali os fatos que se alega. Então, com base na acusação, ela deve provar a existência do fato penalmente ilícito, ela deve provar a autoria, ela deve provar a relação de causalidade, ela deve provar a culpa, seja em seu estricto senso, na hipótese da culpa, da negligência, imprudência e imperícia, ou na hipótese do dolo, se ele é presumido. Bom, com relação à defesa, a ela incumbe provar fatos impeditivos, a exclusão da vontade e a exclusão da culpa, fatos modificativos, exclusão de antijuridicidade e causas supralegais e também fatos extintivos, no caso aqui, tratando-se da decadência e da prescrição. O ônus da prova, nessa perspectiva, se distribuiria da seguinte forma. Primeiro, acusação, como eu já disse, a existência do fato penalmente ilícito, a autoria, relação de causalidade e a culpa, seja ela em estricto senso ou não. Nós temos também aí a hipótese da defesa, como eu já disse também, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. E aí, esse quadro foi elaborado pela lição do Denilson Feitosa, que por sua vez aproveitou a lição de Adalberto José, e T. de Camargo Aranha. Sistema de avaliação da prova. Importante dizer que aqui nós temos 3 sistemas. O sistema da íntima convicção do magistrado, o sistema da prova tarifada e o sistema do convencimento motivado ou persuasão racional. Então, mais uma vez, sistemas de avaliação da prova. Como é que o juiz vai avaliar a prova? Sistema da íntima convicção, sistema da prova tarifada e sistema do convencimento motivado ou persuasão racional. Importante dizer que, logicamente, existem provas de maior pertinência, provas de maior convencibilidade e outras provas talvez com não tanto peso, talvez com não tanta força, mas todas as provas devem ser analisadas de forma racional. Prova vedada ou prova ilegal. Nos termos aí do artigo 5º da Constituição Federal, seu inciso 56, diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E aí Campos traz em sua doutrina dizendo que um dos direitos decorrentes do devido processo legal, do due of law, é o direito de produzir provas. A busca pela prova, sobretudo por parte do agente do Estado, seja a polícia, Ministério Público e o próprio Judiciário, é livre, ampla, mas regulamentada, submete-se a normas de direito material e processual, que visam evitar o arbítrio, a perseguição e mesmo a prática de delitos, justamente por agentes do Estado, que deveriam combater o crime e não eles próprios praticá-los a pretexto de apurá-los. Ainda no tocante às provas ilícitas,
nós temos uma distinção bastante importante, ou seja, as provas vedadas ou provas ilegais. Aquelas que não são permitidas por lei e aquelas que ferem direitos, né? Então nós temos essa distinção. Quanto às provas ilícitas, nós podemos dizer que elas são ilícitas porque existe ali uma violação de regras de direito material, violação na obtenção ou na coleta, normalmente antes e fora do processo, inadmissíveis no processo e não podem ser refeitas ou convalidadas. Quanto às provas ilegítimas, é diferente, percebam, elas também existe ali uma violação de regras de direito processual e não de direito material. Existe uma violação na produção e não na obtenção ou coleta. Normalmente, durante o processo, carregam nulidades que podem ser admitidas e podem ser refeitas ou convalidadas. Então, provas ilegítimas até podem ser utilizadas em processos penais. Já as provas ilícitas não poderão ser utilizadas em processos penais. Então, essa é uma distinção bastante aí importante. Provas ilícitas, não. Provas ilegítimas, mais ou menos. Pela lei, então, nós temos aí esquematizando, teríamos o seguinte: provas ilícitas, das quais nós temos aquelas que violam normas constitucionais e aquelas que violam normas legais. As que violam normas constitucionais são de ordem material ou processual. Já aquelas que violam normas legais, da mesma forma, também são materiais ou processuais. Então, a expressão provas ilícitas agora se torna um gênero subdividido em provas, obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, ou seja, obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. E aí, nos termos da doutrina do Pacelli, naturalmente constituem provas ilegais aquelas que afrontam qualquer norma da legislação ordinária. Por isso, envolvem tanto as penais quanto as processuais penais. Uma prova conseguida por infração à norma penal, exemplo, confissão obtida por tortura ou alcançada violando-se norma processual penal, ou seja, laudo produzido por um só perito oficial quando se exigirem dois, constitui prova ilícita e deve ser desentranhada dos autos. Exame de corpo de delito e delitos periciais. É importante dizer que quando nós tratamos do exame de corpo de delito, ele deve ser obrigatoriamente realizado em todos os crimes que deixarem vestígios. Lembrando ainda que o exame de corpo de delito pode ser realizado em coisas ou pessoas, Corpo de delito é a própria coisa a ser ali analisada, a ser ali periciada, enquanto o exame de corpo de delito é todo o procedimento, o protocolo seguido para se apurar circunstâncias e informações pertinentes ao deslinde, aí, a resolução do processo penal. Eles estão ali previstos no artigo 158 a 184, que encontram a sua disciplina essencialmente acerca aí do assunto. Quanto ao laudo pericial, prescreve o artigo 160 do Código de Processo Penal que os peritos elaborarão o laudo, onde descreverão minuciosamente que examinarem e responderão os quesitos formulados. Lembrando que os quesitos são as perguntas formuladas pelas partes, defesa e acusação, ou quesitos do juízo. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Lembrando ainda que os laudos periciais, existe uma distinção bastante importante entre laudo pericial e auto pericial. Laudo pericial ele é feito por escrito, tecnicamente, pelo próprio perito. Já o auto pericial será quando o perito for questionado perante o escrivão ou o escrevente técnico judiciário e ali ele relatar o que apurou em razão do exame realizado. Então, auto pericial ele é dado de forma oral, enquanto o laudo pericial é dado de forma verbal. E aí sim, o laudo pericial ele é composto por 4 partes, ou seja, o preâmbulo, a exposição, a fundamentação
e a conclusão técnica, nos termos aí da doutrina do Lima. Então, o que nós temos a respeito aí, né, do corpo de delito e do exame de corpo de delito, conforme eu já expliquei. Bom, corpo de delito pode ser direto ou indireto. Direto quando atestado por perito. Indireto, feito por testemunhas ou outros tipos de provas. Enquanto o exame de corpo de delito também pode ser direto ou indireto. O direto, exame direto do perito. Exemplo, necropsia num homicídio, diretamente na coisa. Indireto, exame do perito, feito por outros vestígios que não os do corpo. Ou prova testemunhal. Outras suprem a falta do exame. Lembrando ainda que o exame de corpo de delito indireto é aquele realizado em documentos, em prontuários médicos ou quaisquer outros informes aí que possam esclarecer o fato típico. Peritos. Conforme nos ensina a lição de Frederico Marx, o perito é o órgão técnico e auxiliar do juízo na formação da colheita do material instrutório, até porque perito pode ser perito médico ou perito não médico, Mas é importante dizer que o juiz necessita aí da ajuda, do apoio e do conhecimento, principalmente, da expertise para a resolução de fatos, de circunstâncias e para que esses profissionais façam seus devidos apontamentos, já que o juiz não possui conhecimentos técnicos em diversas especialidades, senão o conhecimento jurídico. Interrogatório judicial, pessoal, um outro meio de prova. Quando tratamos do interrogatório judicial, trata-se de um meio de defesa. Trata-se de um procedimento exclusivo que tem a finalidade do réu, do investigado, do denunciado, do pronunciado, independentemente dele dar ali a sua versão dos fatos. Então, ele é um ato por meio do qual o acusado é ouvido e perguntado pelo magistrado a respeito das suas qualificações pessoais e sobre os fatos imputados na denúncia. E conforme trata aí para nós o Bonfim, abrindo-lhe a oportunidade para que, querendo, deles se defenda. Importante dizer ainda que o silêncio no interrogatório não pode ser interpretado em prejuízo do acusado. Então, ele está ali diante da garantia da ampla defesa e do contraditório. Lembrando que o interrogatório é um ato, é um elemento de defesa e é um direito do réu em audiência. Confissão, no passado já chamada de rainha das provas, hoje a confissão deve estar associada a outros meios de provas para que ela possa ser então considerada. Conforme diz aí o Tourinho Filho, é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade. E mais uma vez eu digo e reforço que esta confissão deve vir associada a outros meios de provas, Uma confissão contrária às provas dos autos ou uma confissão desassociada e que não ali preenche os requisitos mínimos de culpabilidade, logicamente não poderá, por si só, alicerçar uma decisão condenatória. Declaração do ofendido. A declaração do ofendido ela é de suma importância e sempre quando possível ela deve ser tomada. Até porque o ofendido não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Portanto, não comete crime de falso testemunho, porém poderá responder pelo tipo penal constante no artigo 339. Ou seja, caso ele acuse alguém da prática de algum ilícito da qual ele sabe que a pessoa não cometeu, responderá pelo fato típico da denunciação caluniosa. O artigo 201 do Código de Processo Penal estabelece que o ofendido deve ser ouvido sempre que possível, isto em primazia da busca pela verdade e esclarecimento dos fatos. Quanto à prova testemunhal, trago aqui a doutrina e a lição do Nestor Távora, que diz que testemunha é a pessoa desinteressada que declara em juízo o que sabe sobre os fatos, em face das percepções colhidas sensorialmente. Ou seja, até porque cada pessoa pode ter a sua própria impressão por aquilo que viu, por aquilo que observou, por aquilo que sentiu
ou que constatou. Então não quer dizer, né, por haver ali distinções de interpretação, que a testemunha esteja mentindo. Não é isso. Mas a testemunha, logicamente, é aquela pessoa que tem que estar numa condição de desinteresse, ou seja, né, apenas relatar o que sabe sobre os fatos. Reconhecimento de pessoas e coisas. É importante dizer também que em alguns momentos, em algumas hipóteses, né, conforme nós temos aí a lição de Aurélio, né, no dicionário Aurélio, que explica que reconhecer significa conhecer novamente por certas particularidades que uma pessoa ou coisa é ela mesma que noutro tempo ou foi conhecida. Bom, o que nós temos a respeito então do reconhecimento é a possibilidade que é dada às pessoas de poderem, numa determinada circunstância, né, poder ali reconhecer se de fato aquela é a pessoa envolvida no fato típico, se existe alguma semelhança, alguma similitude entre as pessoas aí indicadas como envolvidas na prática de ilícitos. Então, são fatos aí bastante importantes, hipóteses que podem ou não serem realizadas durante um processo, mas sempre quando realizadas são logicamente colaborativas para a busca da verdade real dos fatos. Ainda sobre as hipóteses de prova, nós temos a acareação, ou seja, é a confrontação, é confrontar, é colocar frente a frente, cara a cara, aqueles que deram versões muito divergentes, aqueles que tiveram percepções extremamente distintas sobre o mesmo fato. Nas lições de Edilson de Mongenor Bonfim, diz que o ato pelo qual se colocam frente a frente duas ou mais pessoas cujas declarações sobre o fato ou circunstâncias relevantes sejam conflitantes, a fim de que expliquem os pontos de divergência. Quanto à prova documental, né, os documentos são tratados pelo Código de Processo Penal no capítulo 9, dos artigos 231 a 238. Então é possível, né, que o documento de forma ampla ou de forma estrita. Ou seja, criam-se, pois, as figuras do documento, lato e estrito sensu, e a depender da forma conceitual empregada, alarga-se ou estreita-se o rol de objetos contemplados pela definição do termo. Para Badaró, em sentido amplo, documento é qualquer suporte material que represente um fato juridicamente relevante. Já em sentido estrito, documentos são escritos que servem como prova em juízo. Indícios, conceito e natureza jurídica. Primeiro, eles estão ali presentes no artigo 239 do Código de Processo Penal, que diz: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução, percebam, por indução, conclui-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, numa cadeia lógica de interpretação, indício está para a presunção, assim como esta está para a indução, para a conclusão de circunstâncias e com o objetivo do fato. Então, indícios é simplesmente ali uma percepção que existe sobre uma determinada circunstância que possa caminhar, né, que possa auxiliar ali para a análise dos fatos. Busca e apreensão. A busca e apreensão costumam ser tratados em bloco, como constituíssem uma só coisa. Na verdade, são fenômenos distintos e até mesmo independentes. Uma coisa é a busca, a outra é apreender aquilo que de fato tem algum interesse jurídico para o esclarecimento dos fatos. Lembrando que a busca e apreensão só pode acontecer mediante a expedição de mandado judicial com essa finalidade específica. A interceptação telefônica, nos termos da Constituição Federal, diz e garante o artigo 5º, inciso 12, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, e aí vem o salvo.
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, nós temos aí uma hipótese excessiva em que existe a violabilidade do sigilo, né, da intimidade do indivíduo, sejam das suas comunicações telegráficas, de dados ou comunicações telefônicas, mas sempre por ordem judicial. Quebra do sigilo de dados. Conforme a Lei Complementar 105 de 2001, as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, salvo por hipótese da determinação judicial, conforme diz o Lima em sua doutrina. O sigilo bancário e financeiro é um dever jurídico imposto às instituições financeiras, para que estas não divulguem informações acerca das movimentações financeiras de seus clientes, tais como aplicações, depósitos e saques. Pode ser compreendido, portanto, como um dever jurídico de sigilo das entidades atuantes no sistema financeiro nacional. Porém, esse sigilo não pode aí, subsidiar a prática de ilícitos. Não pode ser um impeditivo no esclarecimento de fatos que tenham relevo e relevância jurídicas. Colaboração premiada, aí, tratada em leis especiais. A Lei 12.850 de 2013 e a Lei 9.807 de 99. Ficará também por conta aí, do professor de legislação especial fazer as explicações necessárias sobre a colaboração premiada. Porém, já esclareço aqui que a colaboração premiada nada mais é do que uma forma investigativa bastante importante, ou seja, é o oferecimento de benefícios penais àquele que está envolvido com a prática do ilícito, para que possa, com seu conhecimento, com sua expertise, esclarecer, trazer fatos que possam aí ajudar no esclarecimento de dúvidas quanto à investigação, bem como, de forma direta e concreta, colaborar, como o próprio nome diz, para o esclarecimento do fato, prisões de autores e coautores da prática do ilícito. Infiltração de agentes, também aí um fato recentemente trazido, tratado na legislação especial, porém o Lima dá a seguinte interpretação: integrantes da estrutura dos órgãos policiais, o agente infiltrado é introduzido dissimuladamente em uma organização criminosa, passando a agir como se um de seus integrantes fosse, ocultando sua verdadeira identidade com o objetivo precípuo de identificar fontes de prova e obter elementos de informação capazes de permitir a desarticulação da referida associação. Sujeitos do processo, pessoal. Então vamos lá para mais um tópico aí bastante importante. No Código de Processo Penal, os sujeitos do processo são tratados nos artigos 251 a 281. Tais dispositivos abrangem o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, os assistentes e os auxiliares da Justiça. É importante lembrar que, como a própria nomenclatura sugere, sujeitos são todas as pessoas que participam do processo, de forma direta ou indireta, intervindo na prática de atos processuais. A doutrina, por sua vez, classifica os sujeitos processuais em sujeitos principais e sujeitos secundários. Os principais, também chamados de essenciais, são aqueles sem os quais não existe a possibilidade jurídica de se prover à justiça. Ou seja, são aqueles pelos quais o processo não se desenvolve na sua ausência. Somente com as suas presenças se torna possível uma relação jurídica processual, ou seja, regularmente instaurada. E aí nós temos o juiz, o acusador, no caso o Ministério Público, ou o querelante e o acusado acompanhado do seu defensor. Quanto aos sujeitos secundários, ou colaterais, são aqueles que não são imprescindíveis para que haja validade da relação processual, mas que podem intervir no processo com a finalidade de deduzir uma pretensão determinada. São eles, então, o assistente da acusação e terceiros interessados. Faça aqui a ressalva: quando se lê acusado,
se leia também defensor. Quanto ao juiz, considerando ser pressuposto do processo penal a existência de um conflito de interesses necessário, o surgimento da figura do juiz será responsável por resolver a lide, trazendo um resultado justo ao processo. É aquele que se mantém equidistante das partes, é aquele que trabalha e que age de forma imparcial, é aquele que representa o Estado, a obrigação de prover o direito. Função do juiz no processo penal, conforme aí determina o artigo 251, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. E, para tanto, nós temos então aí a divisão das funções de ordem jurisdicional e as funções de ordem administrativa e funções anômalas. Quando nós então estudamos aí as funções de ordem jurisdicional, nós estamos falando da instrução, da disciplina e impulsão processual, ou seja, é aquele que dá a marcha processual, até que ao final tenha então uma decisão, seja uma sentença condenatória ou absolutória ao réu. Quanto à função de ordem administrativa, nada mais são do que os poderes de polícia do juiz, ou seja, ele exerce ali então a garantia, o desenvolvimento regular do processo, evitando manifestações e atitudes das partes ou de terceiros que venham a perturbar a tramitação do feito, conforme aí caso recentemente também extremamente divulgado em âmbito nacional, quanto à atuação dos autores, das pessoas aí que compõem o processo. Então, diga-se também aí que o juiz tem essa função de ordem administrativa. Quanto às funções anômalas, tal denominação foi criada para tratar de funções que fogem do ordinário, quebrando a inércia na qual está inserido o magistrado, na maior parte do tempo, ou seja, e resguardando a sua imparcialidade. Então, na verdade, aqui nas funções anômalas, são situações que fogem tanto às questões de ordem administrativa, quanto às questões de ordem jurisdicional. A imparcialidade do juiz é imprescindível para que o processo possa alcançar um nível e uma maturidade jurídica. Por quê? Porque ele tem que ser aquela pessoa que vai analisar as provas, que vai ouvir as partes, que vai se ater às provas dos autos, desapegado de paixões, ou até mesmo desapegado de percepções pessoais sobre o fato. E daí é onde decorre, então, da imparcialidade, que, caso ela inexista, nós estaremos diante de impedimento, suspeição e incompatibilidade do juízo. Ou seja, não havendo imparcialidade, haverá, por exemplo, o impedimento, conforme tratado aí nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal, da qual traz circunstâncias objetivas relativas a fatos internos ao processo, ou seja, o juiz está impedido de julgar aquela lide, aquele processo. Impedimento por diversas ordens. Nós temos ainda a suspeição, conforme lá descrito no artigo 564 também do Código de Processo Penal, inciso 1º, que diz: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1º, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Então, quando nós tratamos e tentamos interpretar e compreender aquilo que significam as causas de suspeição, na verdade, estão diretamente relacionadas à incapacidade subjetiva do juiz ante a existência de algum tipo de vínculo para com as partes, que dele retire, afaste integralmente a sua imparcialidade. Quanto à incompatibilidade, o artigo 112 diz que o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários da Justiça ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, ou seja, declararão nos autos, se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento, poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo,
estabelecido para as exceções de suspeição. Ou seja, aqui é incompatível. A pessoa tem um desejo que se mistura e vai impedir que a sua função seja realizada com imparcialidade e parcimônia. As diferenças aí do impedimento e da suspeição. Primeiro, o rol do impedimento, das hipóteses de impedimento, estão lá no artigo 252 e é o rol taxativo, enquanto a suspeição são descritos no artigo 254 e o rol ele é exemplificativo. Enquanto o impedimento ele é ditado por razões ou vínculos objetivos, a suspeição, os vínculos são subjetivos, né? Juiz parte, juiz tema. Enquanto o impedimento tem presunção absoluta de parcialidade, a suspeição, a presunção ela é relativa. Enquanto para o impedimento é causa de nulidade absoluta, na suspeição pode ser considerado como causa de nulidade relativa, ou seja, aquela que depende de demonstração de prejuízo, ou também pode ser absoluta aí. Quanto às partes, ainda, as partes são comumente classificadas de acordo com o sentido entre material e formal. Quanto ao seu sentido material, são as pessoas que atuam no processo de forma parcial, isto é, procuram defender unicamente o interesse. E aí estamos falando, né, da acusação ou da defesa. Bom, quando nós tratamos das partes em sentido formal, também é entendido como processual. São aqueles que se encontram no polo ativo e passivo em relação processual e devem atuar perante o juiz, respeitando-se o contraditório. Em tal sentido, consideram-se o Ministério Público, mesmo enquanto fiscal da lei, e o querelante, o acusado e o assistente da acusação, né? Aqui ainda, só para que nós possamos compreender, quando nós falamos em sentido material, nós estamos falando do quê? Daquele que está no polo ativo da ação, ou seja, né, a do querelado no polo passivo, tendo aquele interesse material na resolução do processo, eis que almeja a condenação deste. Então, mais uma vez, sentido material tem aquele que defende unicamente os seus interesses. Enquanto no sentido formal, né, e aí vamos perceber a questão, por exemplo, do Ministério Público, que defende a justiça. Né, o interesse dele é a justiça, independentemente da condenação ou da absolvição. Então pode ter essa distinção quando nós compreendemos aqui essas características das partes. Quanto ao Ministério Público, né, a disposição do Ministério Público entre suas competências e atribuições estão ali nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, com as seguintes redações. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. O artigo 129 diz que são funções institucionais do Ministério Público. Primeiro, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O artigo 257 do Código de Processo Penal diz que ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código. Então percebam que tanto a disposição do artigo 129 quanto a disposição do artigo 129 da Constituição, quanto à disposição do artigo 257 do Código de Processo Penal, são semelhantes, porém, o Código de Processo Penal amplia a interpretação e o entendimento das funções institucionais do Ministério Público. Imparcialidade ou parcialidade do Ministério Público. Pessoal, é bastante interessante isso, até porque quando nós pensamos em Ministério Público, nós pensamos aquele órgão que tem como única finalidade o alcance da justiça, conforme, logicamente, a sua interpretação, o seu convencimento, com base nos elementos informativos do inquérito policial e também nas provas produzidas em fase de instrução processual. Aqui cita-se a ação penal privada. Na ação penal privada, o Ministério Público ele atua de forma imparcial, ou seja, até porque ele tem ali a sua única e exclusiva finalidade de ser o fiscal da lei. Quanto a ações públicas, o Ministério Público é parte, ele é o titular da ação penal e, de regra, o oferecimento da denúncia compete a ele.
constatam-se divergências doutrinárias acerca da sua atuação. Isto é, se tais casos o agente ministerial funcionaria como parcial ou imparcial. Eu, particularmente, prefiro adotar a teoria que diz ainda que o Ministério Público deveria ser imparcial também, mesmo ele sendo o titular da ação penal. E aí, não obstante a posição majoritária dos doutrinadores, seria de que o órgão ministerial guarda a sua imparcialidade. Ele não pode ser um órgão parcial, porque a isso ele estaria, então, adstrito ao dever de fazer justiça e de buscar a justiça. Quanto à organização do Ministério Público, nós temos, então, o Ministério Público ele é composto pelo Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União. O Ministério Público Estadual tem como seu chefe o Procurador-Geral de Justiça, enquanto o Ministério Público Federal ele tem lá o seu Procurador-Geral da República. Na sequência do Ministério Público Estadual, nós temos os procuradores e nós temos os promotores de justiça, enquanto, como desdobramento do Ministério Público da União, do Procurador-Geral da República, nós temos o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então percebam como é feito aí, na visão do Norberto Avena, esse quadro que nos traz aí a divisão do referido órgão, ou seja, do órgão ministerial. Quanto ao ofendido, pessoal, o ofendido nada mais é do que a vítima, é o sujeito passivo da prática do ilícito, E o ofendido, nas hipóteses de ação penal privada, pode, por meio do seu advogado, apresentar a queixa-crime contra o querelado. Ele assume ali a condição de querelante e intenta uma ação penal privada contra o querelado. Também pode, aí, o ofendido, nas hipóteses em que o Ministério Público não apresentar a ação penal pública em prazo legal, ou seja, 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, pode aí, então, o ofendido, na condição de querelante, por meio do seu advogado, interpor a ação penal privada subsidiária da pública. Um outro aspecto importante também é que o ofendido necessariamente se fará representado por advogado, até porque ele não possui o jus postulante. Aos advogados que sejam processados e não tenham perdido ou não estejam suspensos da capacidade postulatória do exercício da profissão, poderão advogar em causa própria ou em defesa de seus próprios interesses. Para os ofendidos que não possuam capacidade econômica de pagamento, de constituição de um advogado, o Estado oferecerá a Defensoria Pública e nas comarcas e localidades onde não existirem defensores públicos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado, onde advogados, assim, existe por meio desse convênio uma tabela de honorários e os advogados, por ato, receberão então seus honorários advocatícios pagos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Quanto ao assistente da acusação, nada mais é do que o advogado contratado pelo ofendido para defender os seus interesses no processo penal, ou seja, é o acusador particular que atuará concomitantemente ao Ministério Público. Quanto ao acusado, é a pessoa que praticou a infração penal, ou seja, o sujeito ativo do delito, contra quem foi oferecida a inicial acusatória, pelo querelante ou pelo Ministério Público, seja na hipótese de ação penal pública ou ação penal privada, e recebida esta pelo juiz. Pode ser o autor, o coautor ou o partícipe. O autor é aquele que tem uma participação mais incisiva, aquele que pratica o núcleo do crime, a elementar do fato típico. O coautor é aquele que está ao seu lado, é aquele que concorre para a prática do crime, enquanto o partícipe é aquele que tem uma participação de menor importância, muitas vezes até praticando outros tipos penais distintos do autor e do coautor. Quanto aos menores de 18 anos, a Constituição Federal, no seu artigo 228, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, ou seja, na esfera penal estão sujeitos lá ao Estatuto da Criança e Adolescente. Lembrando também
que em razão da sua menoridade, né, em razão da sua idade, eles não cometem crimes, mas tão e pura e simplesmente cometem atos infracionais. Ademais, né, também somente podem figurar como acusados no processo penal pessoas jurídicas e seres humanos, não sendo possível o enquadramento na qualidade de acusado, pessoas já falecidas ou contra seres inanimados ou animais. Na verdade, quando o animal pratica uma lesão contra uma pessoa e a responsabilidade por mantê-lo em segurança é de seu proprietário, responderá o dono deste animal pelos danos causados por ele. Imunidade diplomática, nós temos também a disposição, né, da imunidade diplomática, ou seja, algumas pessoas, em razão do cargo ocupado, gozam de diplomacia, né, de imunidade diplomática. Em algumas situações mais extremas aí nem podem ser processados em território nacional, conforme aí as leis internacionais. Quanto à imunidade parlamentar material, eu cito aí aquilo que o Norberto Avena diz, em que as pessoas que se encontram acobertadas por essa espécie de imunidade, ao se manifestarem durante o exercício das funções, são consideradas invioláveis, penal e civilmente, como acontece com os deputados e senadores quando da utilização da fala, ou seja, se estiverem com a fala ou se estiverem agindo no exercício de suas funções, não serão responsabilizados civil e penalmente por aquilo que disserem, pelas opiniões ali exaradas. Uma outra questão especial seria aqui a questão dos acusados inimputáveis, aqueles que não têm capacidade de discernimento quanto à prática do ilícito. Eles tanto podem ser em razão de serem menores de 18 anos ou por aqueles que são portadores ali de doenças mentais, conforme dispositivo no artigo 26 do Código Penal. E aos inimputáveis não se aplica a pena, né, sendo necessário, em casos extremos, na configuração da periculosidade, apenas medida de segurança. Pessoa jurídica. Olha só o que diz aí o artigo 173, parágrafo 5º, e o artigo 225, parágrafo 3º. Primeiro, o parágrafo 5º do artigo 173. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Mas também cita-se aí contra o meio ambiente. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, aí está lá no artigo 225, sujeitarão os infratores, as pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Então, as pessoas jurídicas podem sim ser réis em ações penais, no caso, por exemplo, de crimes ambientais, né? Ela arcará com a sua responsabilidade econômica e material, né? Logicamente não poderá ser submetida a uma pena privativa de liberdade, mas nada impede que possa aí, de alguma forma, ser responsabilizado de forma extremamente dura pela prática de crimes, principalmente de crimes de natureza de ordem tributária ou crimes ambientais. Para que exista a possibilidade da ação penal, o acusado deve ser certo e individualizado, essa como uma das condições da ação, até porque o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, observe que não existe ação penal sem que o acusado seja certo e individualizado. Autodefesa e presença do acusado, pessoal. A autodefesa, ela se opera ali em determinados momentos do andamento do processo. Via de regra, quando do interrogatório do réu. Isso é autodefesa. A presença do acusado ela é dispensável,
né? E também demonstra-se que ele sempre deverá estar ali acompanhado da defesa técnica, ou seja, a autodefesa se revela como faculdade do réu, em querer ou não contestar, esclarecer, provar os fatos contrários ali à sua acusação. Em contrapartida, não pode o juiz afastar o exercício do direito da autodefesa, sob pena de nulidade absoluta. Ele pode não querer se defender, mas esse é um direito que não pode ser tirado do réu. E o réu sempre deverá estar ali acompanhado da sua defesa técnica. Contumácia do acusado. Nada mais é do que ali, né, a deliberada desobediência às ordens judiciais. Lembrando que a contumácia do acusado pode lhe levar para a cadeia, né? Então, em regra, as partes possuem a obrigação de acatar as determinações judiciais, devendo, por exemplo, comparecer aos atos processuais e, quando não puder comparecer, justificar a sua ausência. Caso descumpram ordens, sujeitam-se às consequências, como é o caso da condução coercitiva de testemunhas, ou pagamento de custas, diligências ou até mesmo de multa. Direitos do acusado. Dentre eles, conforme aí as lições do Renato Brasileiro e do Norberto Avena, né, tem o acusado direito de não produzir prova contra si mesmo, direito de ser citado, direito de não ser preso, senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita emanada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Direito de não ser preso nem mantido na prisão quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Direito a um processo e julgamento público, salvo quando o sigilo for necessário para a preservação da intimidade ou dos interesses sociais. Direito de ser cientificado quanto à identidade e responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial quando estiver preso. Direito ainda a ser informado de seus direitos quando preso, entre os quais e o de permanecer calado, bem como de assistência da família e de advogado. Direito à assistência jurídica integral e gratuita, quando não dispuser de recursos suficientes para constituir advogado. Direito a um processo com duração razoável e a meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Direito de não ser recolhido à prisão nos crimes afiançáveis, quando prestada a fiança. Direito de ter respeitado a sua integridade física e moral. Direito de ser processado e sentenciado pela autoridade competente. Direito ao devido processo legal. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Direito à presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação, nos termos aí, né, do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Quanto ao defensor, nos termos do artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, ou seja, a presença de um defensor. Né? Ao réu é garantido o direito da autodefesa, bem como que seja acompanhado de uma defesa técnica para que possa o mesmo ser, então, defendido. Ademais, é de se dizer que, independentemente da presença do réu, mesmo ele estando ou sendo considerado como foragido, a ele será nomeado um defensor dativo para que possa fazer a sua defesa, nem que seja por negativa geral. Espécies de defensor. Então, nós temos o defensor constituído, nós temos o defensor público e nós temos o defensor dativo. Nos termos aí do artigo 266 do Código de Processo Penal, a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do seu interrogatório. Né? Com relação ao defensor constituído, é aquele contratado pela parte e custeado em seus honorários também pela parte. Com relação ao defensor público, é aquele que atua em âmbito da União, do Distrito Federal ou dos Estados, defendendo os hipossuficientes e ocupa o cargo em razão de concurso público. Já o defensor dativo é aquele nomeado pelo juiz
para os acusados que não têm advogado constituído nos autos. Essa nomeação pode se dar em favor do acusado que não possuam condições para a contratação ou mesmo para aqueles que, a despeito de possuírem condições financeiras, não o fizerem. Então percebam que mesmo a pessoa sendo rica, mesmo a pessoa tendo uma condição financeira bastante interessante, caso não queira constituir advogado, mesmo assim o Estado nomeará um defensor dativo para defendê-lo. Temos ainda aqui a presença do defensor ad hoc e do defensor curador. Bom, defensor ad hoc ou substituto é o advogado nomeado pelo juiz para a prática de um único ato processual determinado, nas hipóteses em que o defensor do acusado não comparece sem motivo justificado, mesmo tendo sido notificado para a realização do ato, ou seja, não pode a parte ficar naquele momento desacompanhada de defesa técnica. Por isso que é nomeado um defensor ad hoc, ou seja, para a prática de um único ato. Defensor curador é o defensor nomeado para defender o índio não adaptado ou ao acusado contra quem tenha sido instaurado incidente de insanidade mental. Então é uma pessoa que acompanhará ali ao lado do acusado, né? Por isso que ele é chamado de defensor curador, para ficar ao lado daquele que precisa ser acompanhado em razão de algum tipo de incapacidade. Assistente da defesa. Muito se fala sobre o assistente da acusação, mas também existe aí a hipótese do assistente da defesa, somente e nos termos da Lei 9.099, como garante ali o artigo 72. No Código de Processo Penal não existe previsão legal do assistente de defesa ou da defesa. Já na Lei 9.099/95, no seu artigo 72, diz que na audiência preliminar presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil. Acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição de danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, ou seja, é a assistência da defesa para que a pessoa possa decidir se vai ou não aceitar aí as propostas do magistrado e do Ministério Público. Então, lembrando mais uma vez que não faz menção, não existe menção do assistente de defesa no Código de Processo Penal, somente no artigo 72 da Lei dos Juizados Especiais. Comunicação dos atos processuais. Conforme já dito anteriormente, nós vimos tanto na esfera do direito material quanto do direito processual, do direito instrumental ou formal, em que os atos processuais devem ser comunicados. E para isso, nós temos aí a citação, a intimação e a notificação. Lembrando e esclarecendo que a citação é um único ato do processo, é o ato de cientificar, é o ato de dizer ao indivíduo que contra ele existe um processo em andamento e que ele tem a possibilidade de defesa. A intimação são os atos, a intimação ocorre para a prática de atos durante o processo e a notificação sobre circunstâncias e decisões tomadas no processo que não cabem em recurso ou não cabem aqui manifestação das partes. Apenas se notifica o indivíduo para que ele tome conhecimento de algum detalhe, de alguma circunstância inerente ao processo. O conceito de citação é de que é o principal ato de comunicação processual, o mais solene, importante e sem o qual o processo não pode avançar, ao menos não regularmente. É através da citação que o réu terá conhecimento da existência da ação penal, dos termos da denúncia ou da queixa-crime e o fato da possibilidade da intimação para que ele apresente a sua defesa, nos termos aí exercendo o contraditório e a ampla defesa. Quais são as espécies de citação ou citações? Nós temos tanto a citação real ou pessoal e a citação ficta ou presumida. É fácil compreender que a citação pessoal é diretamente ao indivíduo, seja ela por mandado de oficial de justiça, carta precatória no caso da pessoa morar em outras comarcas, carta de ordem
quando a citação é determinada por um tribunal superior para que seja cumprida por um tribunal inferior, ou carta rogatória, quando a citação deve ocorrer em outro país. Temos ainda a citação por requisição, em casos de funcionários públicos, como pela situação em que eles são citados por meio dos seus superiores hierárquicos diretos. Já a citação ficta ou presumida é aquela que acontece por edital ou por hora certa, ou seja, edital, a publicação do ato no Diário de Circulação Nacional, e a por hora certa, quando então, por diversas vezes procurado o indivíduo pelo oficial de justiça e não localizado, avisa-se os seus vizinhos ou seus familiares o dia e horário em que retornará para que realize o procedimento da citação. Quanto à intimação e à notificação, novamente no silêncio do Código de Processo Penal, devemos aí utilizar, por analogia, o dispositivo no Código de Processo Civil, conforme consta ali no artigo 269, onde diz que a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos ou termos do processo. A revelia deve ser compreendida de forma diferente, pela análise que existe do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. A revelia no Código de Processo Civil nada mais é do que considera-se revel aquele que não contesta a ação, sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Desta forma, não é assim que ocorre no Código de Processo Penal, né? Até porque, quando nós analisamos o artigo 367, vai dizer: o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Mas aqui importante é dizer que ele foi citado ou foi intimado pessoalmente. Caso ele não compareça, logicamente que o processo seguirá a ele sendo nomeado um defensor curador na companhia de um defensor técnico. As principais diferenças aí da revelia no processo civil e no processo penal. No processo civil, de acordo com o artigo 344, não apresentar a contestação já se considera como revel. No Código de Processo Penal, nós temos o artigo 367, não comparecer, mudar sem avisar, se torna revel. No Código de Processo Civil, existe a presunção de veracidade dos fatos. No Código de Processo Penal, não existe essa presunção de veracidade dos fatos. No processo civil, nomeia-se um curador especial. No processo penal, nomeia-se um advogado para o revel. Código de Processo Civil, procedimento segue. Código de Processo Penal também. Código de Processo Civil dispensa-se a intimação. Código de Processo Penal também dispensa-se a intimação, com exceção da sentença. Código de Processo Civil, réu pode intervir. Código de Processo Penal, réu que comparece também pode intervir no processo, da fase em que o processo se encontra para adiante. Pessoal, falemos agora sobre a prisão. Quando nós tratamos da prisão, temos que lembrar que a prisão é uma exceção e a regra é a liberdade. As espécies de prisões são prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Lembrando que a prisão em flagrante é aquela que acontece durante ou logo após a prática do ilícito. Caso exista perseguição, pelo tempo da perseguição e ela não seja interrompida e a pista daquele que é perseguido não seja perdida, ainda assim que ele seja preso em momento posterior, considera-se como preso em flagrante. Com relação à prisão temporária, é aquela que se aplica para a garantia inicial ali das investigações, ainda durante o inquérito policial, e ela é por tempo determinado. Para crimes comuns, ela é de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. Para crimes hediondos, ela é de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. E aí, caso esse prazo ele expire, ele seja exaurido, a opção é converter a prisão temporária em prisão preventiva, chamada de prisão processual, que é por tempo indeterminado durante o processo. Para que possa haver a conversão, não é decretação, percebam, decretação de prisão temporária, tá? No caso da prisão preventiva, a conversão de prisão temporária
para a prisão preventiva. Além do que, né, como estava dizendo, para que a prisão preventiva possa ser decretada ou convertida, devem estar presentes ali os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, com relação às prisões, nós temos aí a prisão, ordem do juiz ou sem ordem, no caso de flagrante delito. Em caso de ordem do juiz, em razão da condenação, em razão de prisão preventiva ou de prisão temporária, conforme nós já esclarecemos. Prisão em flagrante. Considera-se em flagrante a ideia ainda daquilo que queima, ou seja, flagrante delito significa o delito ainda queimante, ardente, a certeza visual do crime, e na expressão consagrada e antiga de Rafael Magalhães. Segundo Nogent Saint Laurents, o flagrante delito implica a plena posse da evidência, a evidência absoluta, quanto ao fato que acaba de cometer-se, que acaba de ser provado, que foi visto e ouvido, e em presença do qual seria absurdo e impossível negá-lo, conforme a doutrina de Branco, de 1986. O Tornag também traz aí as suas próprias definições, e quanto aos conceitos, a doutrina é bastante ampla nesse aspecto. Apenas para consolidar então o aprendizado, trazemos nesse momento uma tabela de autoria do Nestor Távora. Percebam, espécie de flagrante, próprio, perfeito ou real. Situação daquele que está cometendo a infração penal, nos termos do artigo 302, inciso 1º. Nos termos daquele que acaba de cometer a infração penal, conforme diz aí o artigo 302, inciso 2º. Flagrante próprio, imperfeito ou quase flagrante. É perseguido logo após o cometimento da infração penal, em situação que faça presumir ser ele o autor do delito. Artigo 302, inciso 3º. Flagrante presumido ou ficto. É encontrado logo depois com instrumentos do crime, armas, papéis ou objetos que façam presumir a sua autoria. Artigo 302, inciso 4º. Preparado ou provocado. O agente é induzido ou instigado à prática da infração penal na expectativa de que seja capturado em flagrante. E para isso, indico aí que vocês leiam o enunciado 145 da súmula do STF. Compulsório ou obrigatório. As forças de segurança, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, têm o dever de realizar a prisão em flagrante. Né? Aí, artigo 301 do Código de Processo Penal. Facultativo. Qualquer do povo tem faculdade de realizar a prisão em flagrante, nos termos do artigo 301 também do Código de Processo Penal. Flagrante esperado. Ciência da iminência do crime, aguarda-se os primeiros autos executórios para a realização da captura, licitamente. Enunciado 567 do STJ. Flagrante prorrogado ou ação controlada, retardamento da ação policial para que se concretize a captura no momento mais oportuno, do ponto de vista da formação da prova e a atuação dos envolvidos. Para isso, nós temos aí as leis 12.850 de 2013, 11.342 de 2006, 9.613 de 98. Flagrante forjado. Flagrante realizado para incriminar pessoa inocente, que não deseja delinquir. Olha aí, estamos diante de uma ilegalidade, de uma ilicitude. Prisão manifestamente ilegal, merecendo de pronto seu relaxamento. Por apresentação. Apresentação espontânea afasta a possibilidade de prisão em flagrante. Antiga redação do artigo 317. Até porque, né, quando se fala, vou me ausentar da cena do crime por 24 horas, por 48 horas, que eu fugirei do flagrante. Pessoal, tudo isso é muito relativo. Pode ser que ainda assim, mesmo que se apresente posteriormente, pode ser que ainda seja considerado como flagrante delito. Prisão preventiva. Para isso, temos que compreender aquilo que diz a Lei 12.403 de 2011, a qual, dentre outras providências, alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal,
relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, né? Então é importante aí nós possamos compreender. Um fato aqui bastante interessante, conforme aí nos diz, é o desenvolvimento da justiça pré-julgamento, ou seja, é uma história de debates filosóficos, desafios práticos, ampliação de pesquisas e evolução de padrões. Até porque, quando nós buscamos aí a prisão preventiva, nós vemos dentre a população carcerária, que hoje é a terceira maior população carcerária do planeta, onde muitas pessoas se encontram presas, em torno aí de 49% a 50%, ou até mais, se encontram presas antes de serem condenadas. Então, muito se questiona aí se de fato essas pessoas deveriam estar presas, mesmo antes da condenação ou durante o processo. Quanto à prisão preventiva, nós temos ela em duas hipóteses iniciais: prova da existência do crime ou indícios suficientes da autoria, ou seja, estamos diante aí necessariamente da materialidade e da autoria do crime. E justifica-se a prisão preventiva nos termos do artigo 312, em razão da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto à prisão preventiva ainda, nós temos aqui duas hipóteses bastante importantes a serem analisadas: o fumus comici delicti ou o periculo libertatis. Como nós analisamos o fumus comici delicti, prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria, então aquilo que é necessário para que se possa determinar a prisão. Mas ele sozinho não justificaria a prisão, por isso que precisa também existir o perigo em manter em liberdade o indivíduo, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por isso que se analisa essa liberdade associada à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou do asseguramento da aplicação da lei penal. Temos ainda que dizer aqui sobre a prisão domiciliar, trazida também como inovação pela Lei 12.403 de 2011, né? Prisão domiciliar e o recolhimento domiciliar, institutos diferentes. Ou seja, né, o último está ali previsto no artigo 5º do artigo 319, ou seja, trata-se de uma medida cautelar diversa da prisão, enquanto a prisão domiciliar está lá prevista nos artigos 317 e 318, ou seja, substitutiva da prisão preventiva, seja para algumas hipóteses das quais nós citamos, em razão do estado de saúde do indivíduo, em razão da idade avançada, né, do condenado, em razão, né, daquela que responde o processo ou já é condenada por estar grávida ou ter filhos menores de 12 anos. Então são hipóteses aí garantidoras da prisão domiciliar. Prisão temporária, conforme eu disse, é aquela prisão por tempo determinado, seja 5 dias prorrogável por mais 5 dias em crimes comuns, ou seja 30 dias prorrogável por mais 30 dias em crimes hediondos, né? Findo este prazo, ou ela é convertida em prisão preventiva, ou o indivíduo deve ser posto em liberdade. A prisão temporária, o indivíduo fica em centros de detenção provisória, assim também como a prisão preventiva. Qual é o prazo? Diz aí o artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo não seja aí a hipótese de conversão, né? Não decretação, pessoal. Isso aqui não é o termo correto. Não é decretar, porque ela já foi decretada, é converter de temporária em preventiva. Tá? Lógico que quando a lei fala 5 dias é o prazo máximo, né? Não há nenhum problema, não há nenhum impedimento de que o prazo seja inferior aí aos 5 dias. Liberdade provisória e fiança. Para isso, nós temos aí o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz lá nos seus artigos:
É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definido em lei. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então percebam que a liberdade é sempre a regra, enquanto a prisão é a exceção. Quanto à liberdade provisória sem fiança, nós temos aí as hipóteses, das quais a pessoa pode ser liberta sem fiança. E uma delas é aquela em que o indivíduo não tem condição de pagar a fiança, ou seja, por ser pobre, logicamente não é justo que ele seja mantido no cárcere. E aí serão aplicadas outras medidas cautelares nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No que tange à liberdade provisória com fiança, segundo Renato Marcão, a fiança nada mais é do que uma garantia prestada ao juízo criminal que se presta como contracautela de escorreita prisão em flagrante lavrada a efeito com finalidade de ver restituída a liberdade do autuado e para que assim permaneça durante o transcurso da investigação policial e de eventual processo criminal relacionados ao delito que a ele se imputa. Medidas cautelares pessoais, pessoal. E aí nós estamos diante, então, daquilo que vem ali descrito no Código de Processo Penal, de forma bastante incisiva. Ou seja, o termo tutela provém do latim de tuere, ou seja, proteger. Então, sobre esse aspecto, as medidas cautelares pessoais não passam de proteção, ou seja, a assistência instituída em benefício de alguém. E aí, no termo cautela, na sua terminologia, seria algo que acontece por precaução, por prevenção. Então, medidas cautelares são aquelas aplicadas preventivamente, ou até mesmo restitutivamente ao direito de liberdade do indivíduo. Para melhor compreensão, nós temos aí então algumas questões a serem analisadas, ou seja, quanto à necessidade e à adequação da aplicação das medidas cautelares, ou seja, materialidade da autoria, fumus comitis delicti, periculo libertatis, conforme nós já analisamos, e aí a adequação, gravidade do crime, circunstâncias do fato ou condições pessoais do agente. É com base nessa análise que o juiz vai determinar a possibilidade de liberdade provisória, seja com ou sem fiança, mas sempre associada às condições do artigo 319 do Código de Processo Penal. Rol das medidas cautelares diversas da prisão. Cita-se aí o artigo 319 do Código de Processo Penal. E são medidas cautelares diversas da prisão. Primeiro, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar suas atividades. Sobre esse aspecto, o Renato Brasileiro cita ainda dar ciência ao juízo que o acusado encontra-se à sua disposição para a prática de atos processuais. E mais que isso, manter o juiz informado acerca das atividades que vêm sendo exercidas, entre esses comparecimentos. Inciso 2, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato criminoso ou fato delitivo, deva o indiciado ou acusado permanecer distantes desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3, proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Pessoal, lembrando que aqui essa distância não é puramente física, Não é o fato de que a pessoa não pode chegar perto. Ela não pode chegar perto, ela não pode mandar carta, ela não pode mandar mensagem, ela não pode ligar. Inciso 4.
proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Inciso 5º, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Inciso 6, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de que sua utilização para a prática de infrações penais. Então, são questões aí bastante interessantes sobre essa situação. Ou seja, fato de que a pessoa não poderá exercer a sua atividade profissional se esta for facilitadora ou estiver diretamente relacionada à prática de ilícitos. Inciso 7º, internação provisória. Também aqui existe a hipótese da internação provisória, que seria a aplicação de uma medida de segurança aos inimputáveis ou aos semi-imputáveis. Temos aí no inciso 8º, que trata da fiança, ou seja, nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Então, nessas hipóteses, aí será arbitrada a fiança. É importante ainda citar aquilo que diz a Lei 7.210 de 84, ou seja, a Lei de Execução Penal. Artigo 146, letra B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e determinar a prisão domiciliar. Então percebam que nessas hipóteses haverá fiscalização quanto ao indivíduo. E nós temos ainda aqui que esclarecer alguns aspectos sobre o advento da Lei 12.403 de 2011, da qual passa aí a ter um instituto a permear toda a persecução penal, desde a fase investigativa, contemplando inclusive a evolução processual, funcionando como verdadeiro substituto do cárcere cautelar, para aferir a ida, vinda ou permanência do indivíduo em determinados lugares por meio de aparato tecnológico não ostensivo com impacto mínimo na sua rotina, em consonância com o estipulado em decisão judicial motivada. Ou seja, trata aí da hipótese, então, da monitoração eletrônica. Pessoal, ainda nós temos aqui que comentar sobre o inciso 9º do artigo 319. Ou seja, passou a ser plenamente possível, então, a aplicação do monitoramento eletrônico com medida cautelar diversa da prisão à fase investigatória e processual, ou seja, antes da condenação, ela entra aí nos aspectos das medidas cautelares. Em hipótese de execução de pena, o monitoramento eletrônico considera-se como se a pessoa estivesse em regime semiaberto. E com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula, nós terminamos aqui o nosso conteúdo semestral. Para mim foi um imenso prazer ser professor de vocês nesse semestre. Espero que estejamos juntos novamente em 2021. Contem sempre comigo, estou sempre à disposição de vocês. Um forte abraço a todos, bons estudos e até mais.